Bom dia, pessoal. Aqui já é meio-dia, né? Seria bom dia, boa tarde. Eu não almocei ainda, então continuo dando bom dia, mas para você que está me assistindo à tarde, boa tarde. E você que está me assistindo à noite, boa noite. Hoje nós vamos falar dos 3 componentes da prescrição de exercício ou da prescrição do treino, que são volume, intensidade e frequência. Vem comigo. Nas aulas anteriores, nós falamos aquelas 3 regrinhas. O que o paciente gosta, o que o paciente pode e o que o paciente precisa fazer. Na aula passada, nós falamos também dos componentes do fitness, que é endurance, que é flexibilidade, que é força, que é coordenação e composição corporal. Então, visto isso, quando a gente vai falar de exercício, a gente tem que prestar atenção nessas 3 primeiras perguntas e nesses 5 componentes do fitness. Mas não é só. Então, para fazer esse mix de orientação de prescrição de exercício, nós também precisamos pensar em mais 3 coisas, que são volume, intensidade e frequência. Nessa aula, nós vamos abordar esses 3 componentes da prescrição do exercício: volume, intensidade e frequência. Que é bem básico, é para vocês entenderem, quando vocês receberem uma planilha, uma orientação do professor de educação física, ele está pensando nisso. E você, médico do esporte, já vai ficando esperto que você tem que saber isso ao analisar uma planilha de treino do seu paciente. O que seria o volume? Volume é a quantidade de treino, a quantidade de exercícios que está na sua planilha. Esse volume pode ser durante uma sessão de treino, durante um dia, durante uma semana. Então, a quantidade de exercícios numa sessão de treino, numa semana ou durante um dia. Vamos lá. Vamos entender melhor o volume, ok? Normalmente o volume ele é dado ou em quilômetros ou em tempo. Vamos ver, numa corrida, né? Você está prescrevendo o volume em termos de tempo. Você vai correr 40 minutos. Você vai caminhar 1 hora. Isso é o volume. Num pedal de final de semana, alguns ciclistas, triatletas chegam a fazer 150, 200 quilômetros. Isso é um volume muito grande. Quando a gente fala de outro tipo de treino, como a musculação, por exemplo, como é que a gente vai determinar o volume? A gente vai determinar o volume a partir do número de exercícios, a quantidade de exercícios que você vai fazer. Ou seja, quantas séries você vai fazer. Se você fizer, sei lá, 4 séries de 3 exercícios cada uma, né? Então, de 3 repetições cada uma. Então, significa que você tem um volume bastante grande. Você pode fazer 4 séries com 4 repetições, aumenta ainda mais o volume. O que a gente tem que saber nessa história, e é importante ficar claro, isso é que quando você aumenta o volume, você tem que necessariamente diminuir o segundo componente do que nós vamos falar hoje, que é a intensidade. Um volume muito grande não dá para fazer uma intensidade alta. Vamos pegar o exemplo olímpico nessa história. Qual é a velocidade média de um corredor de 100 metros? É alta, certo? Na verdade, vou contar uma historinha para vocês. Um corredor de 200 metros desenvolve uma velocidade média maior do que um corredor de 100 metros. Por quê? 100 metros é basicamente arrancada. Vocês, quando olharam uma prova de 100 metros, vocês viram que normalmente os caras queimam na saída. Por quê? Porque a saída é tudo. A arrancada é tudo. 100 metros é uma corrida de explosão. Não é tanto de velocidade. De 200 metros é mais velocidade que explosão. Mas nós estamos utilizando mais ou menos o mesmo tipo de metabolismo, mais ou menos o mesmo tipo de fibras. Então, eles se equivalem. Tanto que muito corredor de 100 metros corre 200 metros também. Como o Carl Lewis, por exemplo, é um grande exemplo de corredor de 100 e 200 metros. Tá? O Usain Bolt, eu não lembro se corre 200, mas ele é uma fera nos 100 metros e ele é basicamente explosão. Ou seja, nós estamos falando de uma velocidade muito alta.
muito acima dos maratonistas. Os maratonistas têm um volume muito maior. Ou seja, eles ficam 2 horas correndo. A gente ainda fala assim que é um marco da maratona, 2 horas. É difícil do cara conseguir. Até hoje não se consegue baixar das 200 horas, das 2 horas. É meio que um ponto a ser quebrado. Isso é um desafio dos cientistas da hora, que é quebrar esse limite de 2 horas da maratona. Por quê? Porque nós temos um volume muito grande. Quanto que nós temos de quilômetros na maratona? 42 quilômetros, certo? Então nós vamos ter 2 horas. Então a velocidade, ou seja, a intensidade do exercício é mais baixa. Quando nós aumentamos o volume, nós temos que ter uma intensidade mais baixa. O que é bacana? Por que é bacana aumentar o volume? É bacana aumentar o volume para você aumentar o gasto calórico de alguém que não consegue fazer uma intensidade mais alta. Certo? Ou seja, se nós temos um vozinho, uma pessoa menos condicionada, então nós não vamos conseguir aumentar muito a intensidade desse indivíduo, do exercício desse indivíduo. O que a gente faz? A gente aumenta o volume. Então a gente deixa esse indivíduo mais tempo se exercitando. Na musculação, o que a gente faz? A gente diminui a intensidade, coloca menos carga. Então faz mais exercícios com mais repetições, ou seja, a gente aumenta o volume, tá? Agora não é o ideal para você que quer perder peso, está relativamente bem de saúde, está relativamente bem condicionado, o ideal é aumentarmos o segundo componente, que é a intensidade. O que significa intensidade? É a força, é a velocidade que você faz, é a potência. Isso é intensidade. Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. Mais ou menos assim para vocês, não é bem isso, mas é mais ou menos assim. Ou seja, caminhar e correr, mais ou menos a mesma coisa em diferentes intensidades. Entenderam? Ou seja, para você correr, você está numa intensidade mais alta. Ou seja, a gente tem menos fôlego, né, para ficar correndo. Então a gente vai ter que diminuir o volume. Principalmente você que está medianamente condicionado. Então você consegue correr 15 minutos, 20 minutos, mas não consegue ficar correndo muito tempo. Por isso que muito mais gente faz as provas de 5 km do que 10 km, do que meia maratona e do que uma maratona. Ou seja, à medida que vamos aumentando o volume, a distância a ser percorrida acaba diminuindo a intensidade, mas exige muito mais da resistência. Então nós temos que ter um condicionamento físico bem maior para aguentar esse aumento de intensidade. Às vezes nós médicos ou os educadores físicos orientamos treinos de alta intensidade. Existe um treino chamado HIIT, High Intensity Interval Training. O que é isso? Treinamento intervalado de alta intensidade. O nome já está dizendo, é uma alta intensidade. Então, num período curto, com picos, porque ele é intervalado de alta intensidade, nós tentamos atingir aquele gasto calórico, né, que nós não temos, que só conseguimos melhor com um volume muito grande. Então, nós reduzimos o volume e aumentamos a intensidade para obter o mesmo tipo de gasto calórico. Entenderam? Volume, quantidade de exercício, intensidade, como o nome já diz, a intensidade do exercício. E terceiro componente que nós temos que prestar atenção é a frequência. Frequência que se faz qualquer coisa, ou seja, quantas vezes eu vou me exercitar num dia, numa semana, no mês. Eu acho muito engraçado que as pessoas vêm aqui na minha clínica e eu pergunto qual a intensidade, qual a frequência que você se exercita. Ah, me exercito todo dia. Eu digo, bacana, 7 dias na semana. A pessoa diz, não, 5. Então não são todos os dias. Ou deixe claro que são todos os dias laborais, de segunda a sexta.
As pessoas esquecem que a semana tem 7 dias, como se o final de semana fosse livre, né? Para você fazer o que quiser, e viva, né? Você faz o que quiser, você não treina, você passa o dia inteiro atirado no sofá, assistindo série da Netflix, come todas as porcarias possíveis. Não, não. Final de semana também pode ser utilizado para se exercitar. Não precisa ir para a academia fazer a sua série. Você pode fazer outra coisa, um passeio de bike, uma brincadeira com as crianças ao ar livre, num parque, sei lá, vai surfar, vai nadar, vai fazer uma trilha, enfim, alguma coisa que durante a semana você não consegue fazer. Algo com mais volume, olha que bacana. Aí a gente vai deixar mais volume, porque significa mais tempo para o final de semana. Então, frequência é a quantidade de vezes que você faz o seu treinamento, o seu exercício. Tá? Tem gente que treina, os triatletas, por exemplo, eles treinam com uma frequência dobrada, que é o que a gente chama de treino duplo. Eles treinam uma coisa de manhã e outra coisa à noite ou à tarde. Por exemplo, natação de manhã e corrida à tarde. Um pedal de manhã e natação à tarde. E aí, enfim, eles vão revezando. Por quê? Porque eles são triatletas, eles têm 3 tipos de esporte. E treinar um só não dá, eles vão ter que treinar os 3, e por isso que eles mesclam um treino de manhã e outro treino à tarde ou à noite. E aí, no final de semana, eles deixam para fazer os volumes maiores de corrida, os 30 km, sei lá, de corrida, ou os 150 km, por exemplo, de pedal. Tá? A natação, como é uma natação mais curta, mesmo no triatlon, eles acabam não precisando nadar muito no final de semana, a não ser para treinar em mar aberto, que é diferente de nadar em piscina, que é onde eles nadam. Entenderam? Então vamos lá. Volume, quantidade de exercício. Intensidade, a força, né? A velocidade. E resistência, frequência, o número de vezes que você faz aqueles exercícios. Então nós temos que misturar essas 3 coisas. Claro que quanto mais frequência você faz, mais cansado você vai ficar. Você vai ter que diminuir a intensidade, vai ter que diminuir o volume, não tem como. Então a gente combina essas 3 coisinhas com mais aquelas todas que nós vimos antes para fazer uma boa orientação de exercício, e o educador físico vai fazer uma boa prescrição de exercícios para vocês, tá? Então é isso. Eu queria que vocês ficassem hoje com essa história de volume, de intensidade e de frequência. Valeu, pessoal!